O custo da inscrição é de R$ 51,75. Em caso de dúvidas, o candidato deve acessar o Fale Conosco no site ou entrar em contato com o Disque Vunesp, por meio do telefone 11 3874 6300, em dias úteis das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A informação é de Enzo Orniani. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de março de 2023. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo vai repassar à Controladoria Geral da União e outros órgãos de justiça as informações sobre o monitoramento secreto promovido pela Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Costa afirmou que a ABIN está sendo reformulada no governo Lula e que pessoas, métodos e práticas serão alterados para garantir que estejam de acordo com a lei. O deputado Alexandre Ramagem, que chefiava a ABIN, afirmou que o monitoramento era regular, mas não explicou qual regra autorizava essa prática. O jornal O Globo revelou que o órgão monitorou os passos de 10 mil pessoas irregularmente a partir do rastreamento de aparelhos celulares. A polícia da Holanda informou que os pedaços de carne encontrados no apartamento do brasileiro Alan Lopes, em Amsterdã, são de origem animal. Alan foi assassinado pelo também brasileiro B. Golean Fernandes. Ele foi preso no aeroporto de Lisboa, tentando embarcar no Brasil com pedaços de carne na mala e um documento falso. B. Golean afirmou às autoridades que pegou as carnes na casa de Alan, que acusou a vítima de praticar canibalismo. Investigadores ainda analisam se a carne encontrada na mochila de Begolean também tem origem animal e não humana. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste médio de 7% na tarifa de energia cobrada dos clientes da distribuidora Light no Rio de Janeiro. A medida afeta consumidores residenciais, pequenos negócios e grandes empresas conectadas em alta tensão. Os novos índices entram em vigor nesta quarta-feira. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Chegamos. Terça-feira, dia 14 de março de 2023. A partir de agora o Arena está no ar e vamos juntos até às 5 horas da tarde para trazer muita informação esportiva, muita dose de humor também, muita irreverência. Por que não, hein? Por que não? Aqui na nossa Central Brasileira de Notícias, a CBN Campinas. Hoje a gente continua naquela saga, né? Aquela procura, aquela busca incansável por onde anda Heitor Esmeriz. Estamos procurando. Heitor saiu na última sexta-feira para comemorar o aniversário do filho. Hoje, Heitor já completa 4 dias desaparecido. Sumiu. Ninguém sabe onde está o Heitor, nem o filho do Heitor sabe onde está o pai. Tá uma situação muito difícil. Se você tiver qualquer informação em relação a Heitor Esmeriz, manda aí pra gente no 991869070. Aceitamos pistas também. Se você viu o Heitor Esmeriz, 991869070. Fábio Scheibe, você viu Heitor Esmeriz por esses dias? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Não tive o prazer de encontrar o Heitor, não, viu? Mas ele deve estar andando por aí, pelas redondezas de Campinas e procurando alguma informação nova para trazer pra gente. Ele é sempre muito bem informado, né? Nós que estamos desinformados do passageiro dele. Que tamanho da informação, 4 dias. É uma informação, uma bomba. É uma bomba. Do paradeiro dele, não do passageiro, né? Boa tarde, Carlão de Freitas, tudo bem? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Uma terça-feira de ressaca para muitos, né? Para o torcedor tricolor, principalmente. O Flamengo venceu, não convenceu. Mas olha, pegando o seu gancho aí, ô Gabigol, falar a verdade agora. Vou falar, ô Gabigol, dá uma segurada aí, Gabigol, vai. Ganhou um joguinho aí do Vasco, depois de perder de todo mundo no Rio de Janeiro, e aí quer sair mostrando a camisa, como se fosse fazendo o Bambambam. Comemorou antes da hora, tomou uma tundada do Palmeiras. Comemorou antes da hora, tomou uma tundada desse mesmo Vasco há poucos dias. Comemorou Fluminense. Antes da hora, tomou uma tundada do Fluminense também. Perdeu todos os títulos que disputou. Ô Gabigol, menos, vai. Não pode falar, cara. Desabafei. Mas foi uma vitória que mostrou algumas falhas defensivas, mas ofensivamente o Flamengo teve aí uma boa apresentação. Graças aos zagueiros destaque, também. Né? Nossa, aliás, dos dois, né? Nossa, do Vasco, do Flamengo, os gols foram verdadeiras pichotadas. Alguns golaços, né? Principalmente Sim. O do Arrascaeta. O ouvinte já começa também o programa me provocando aqui, ó. Nada. Absolutamente nada. Abriu o programa. Mas que ontem foi uma secada no São Paulo. Ontem foi aquela seca reversa, sabe? Quando você aposta num, já torcendo pra ele... Enfim, né? Boa tarde, Antônio Lupo. Tudo bem? Boa tarde, Eliel. O futuro está entre nós, Carlão de Freitas. Verdade. Tudo bem? Agora, uma coisa que eu não entendo. Como é que você seca... Olha lá na tela, lá, ó. Olha lá na tela. Olha ela aí. Olha ela lá. Pra quem tá no YouTube, a zebrinha apareceu, hein? Como é que você seca um time que chama Água Santa? Você, nessa previsão, você foi uma previsão equivocada. Pra você ver que eu estou... realmente ao contrário. Exatamente, por isso, aceite a zoeira. Vou aceitar. Aceite a zoeira porque da mesma forma com que você falou com convicção... Falei mesmo. Nesse microfone, no programa anterior, na edição do dia 13 de março, hoje, os ouvintes fiquem à vontade para zoar com a cara do apresentador deste programa. Olha o hino do Água Santa aí, ó. O Naldo Bene que fez Naldo também, Bene e o Thales, né? Boa música Naldo Bene tem feito muita coisa. Aliás, você tem uma pergunta pro ouvinte hoje. Hoje eu tenho o Lupe que hoje está na nossa central de call center. Ele que é o... Ele que está na central de atendimento ao ouvinte. O que você vai perguntar pro ouvinte, Lupe? A pergunta que eu faço pro ouvinte do Arena CBN desta terça-feira, dia 14 de março, tá chovendo na sua região? Tá chovendo muito. Não, até porque a gente tava ali na janela aqui da redação observando. O Zé, toda a galera lá. Eu sei o que vocês estavam olhando. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. As nuvens carregadíssimas. Então, até para que seja um serviço prestação de serviço, mande a sua mensagem como é que tá a região onde você mora ou onde você está. E a segunda pergunta é a seguinte: qual foi o maior vexame? Repito, qual foi o maior vexame? O Corinthians ser eliminado pelo Ituano ou o São Paulo ser eliminado pelo Água Santa? Mas isso é fácil. Essa é muito fácil. É o São Paulo. Por quê? Porque o Água Santa está só na sua 4ª participação no Paulistão. Ituano é campeão paulista. 2 vezes. Em 2014, inclusive, que eu não gosto nem de lembrar. Mas você sabia que o Ituano quase caiu no Campeonato Paulista? Mas o Água Santa também. Não. O Água Santa em 2022, ele caiu em 2021. Não, a gente tá falando da edição 2023. Ele não muda o foco, não. Mas quem fala o Água Santa, de presente é museu. O Água Santa... Não, quem gosta de presente é Papai Noel. O Água Santa, ele fez mais pontos que o Bragantino, tanto é que decide em casa, mas aonde vai ser esse jogo? É um grande ponto de interrogação. E é o seguinte, eu quero áudios
áudios no 19 991869070. 991869070. Hoje eu serei o responsável pelos áudios. Tá no call center. Então, tô no call center. Mande o seu áudio. Qual vexame foi o maior? O do Corinthians contra o Ituano ou do São Paulo contra o Água Santa? O ouvinte disse assim, Carlão, nada, absolutamente nada tira a vergonha da participação dos grandes de São Paulo no estadual. Aí sim, essa foi Corinthians só tem jogador de bengala. São Paulo, escalação de várzea. E o Santos fazendo o Pelé se contorcer nos céus. Ai. E aliás, que a federação... Eu não sabia que a federação tinha invertido o nome do Paulistão, ou a forma de disputa. Porque agora eu descobri, viu, Carlão, por que ela trouxe o nome Troféu Inconfidência agora para a disputa dos times do interior. Porque o Troféu do Interior, agora ela colocou o Palmeiras para disputar. Verdade. Tava tão sem graça o Palmeiras ganhar o Paulistão todo ano, que agora ela colocou o Palmeiras para disputar o Troféu do Interior. A nova dinâmica, né, do Troféu do Interior. E ó, já tomou, hein? Vai, Água Santa, eu acredito, hein? 4-1 aí esses tempos atrás, hein? O Palmeiras foi eliminado pelo Ituano também, Foi. 14. Eu acredito. Qual que é o outro? Bragantino? Em 89 o Bragantino deu de 3-0. Ninguém segura a linguiça energética, cara. Esse Bragantino é danado. Ó, já tem gente mandando áudio, ó. Quer ver? Vamos ver o que o povo tá dizendo. Boa tarde, amigos do Arena. Vocês já ouviram falar na água que passarinho não bebe? Então, tem a água que São Paulino não gosta de beber. JP de Moraes, da Padrancheta. É a Água Santa. Água Santa. É a Água Santa. Grande JP. São Paulino não gosta. Opa, o Fabião aí. Tem mais? Pois não, Fábio? São Paulino não tá muito agradável agora com os líquidos, né? Nem suco ano passado, nem água esse ano. Tá difícil. Tá difícil, tá confundindo a cabeça do tricolor. Que nem eu recebi um áudio aqui, pelo amor de Deus, gente, ajuda o São Paulo. É isso. Tem mais aí, Antônio Lupe? Então põe aí, Elton Grimaldi, vai. Santa e São Paulo foi um jogo de coisas beatificadas. Quem torna a Água Santa é Deus. Deus está muito mais acima do que São Paulo. Apesar de ter sido um grande santo e um grande homem, a Água Santa, ela é santificada por Deus, assim como São Paulo. 4:16. Digamos que o São Paulo levou um banho de água benta. Meu Deus, 4:16 já pode, já? Começou cedo o cidadão aí, hein? Terça aí não dá. Essa foi boa, hein? Eu só queria saber onde anda o Mick Jagger que disse que nada, absolutamente nada tira a classificação do São Paulo. Eu tô procurando também. Ó, o ouvinte tá no Jardim Santana, temporal caindo forte, ele não viu o Heitor por lá. Então, se você tiver qualquer informação que leve a Heitor Esmeriz, nós pagamos uma recompensa. Você vai ganhar uma agenda da CBN. Mas tem que ser uma informação concreta, hein? E toda semana é a mesma história, aniversário do menino Bernardo. O filho dele fez 15 anos nos últimos 2 meses. Chegou a 15 anos, né? Tem áudio, gente, é um áudio pequenininho, tem áudio aqui de 1 minuto e 39. 1 minuto e 39 não tem como entrar. De 1 e 19. Eu não participo 1 minuto e 39 desse programa? Você? Olha aí. Não, você participa no sarcófago. É verdade, esqueci. Aliás, hoje ninguém acerta. Nossa, tá mostrando aqui. Não creio. Hoje ninguém vai acertar. Deixa eu jogar o caderno lá pro fundo. Caramba. Pode ir. Pronto. Olá, amigos da Arena. Opa. Tudo certo? Aqui é o Daniel de Campinas. Ô, Daniel. Pessoal, eu acredito assim, que dos grandes de São Paulo não tem desculpa. Qualquer um que não chegue mais na frente nos campeonatos é vexame. Começando pelo Santos, né, que nem se classificou, por pouco quase não caiu. Passando pelo Corinthians, né, que perdeu no domingo. E também o São Paulo, que perdeu ontem. Então eu acredito que... Será que... Aí eu faço uma pergunta pra vocês. Será que faltou planejamento dos times grandes pro Campeonato Paulista? Não, faltou não. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Não vou deixar também o Carlão responder, não. Não faltou. Não, mas aí agora falando sério. Mas se for assim, gente, se a gente for levar nessa lógica que o ouvinte trouxe, os outros 12 times estão fazendo o que no Paulistão, então? Aliás, ontem a repercussão era sobre a derrota do Corinthians.
e renomados comentaristas tal, falando assim, que é imperdoável um time com investimento, um clube de investimento como o Corinthians perder por 8 anos. Então, se for assim, não precisa nem ter futebol. Exato. Aí o PSG ganha tudo, o Manchester City ganha tudo. Não, o PSG não ganha. Infelizmente, o PSG mas analisar não ganha. Por este prisma, eu acho muito raso. Prisma é bom, já tive um. Mas gasta, hein? Gasta demais. Melhor que Maré Turbo. Ó, nós vamos molhar nosso YouTube agora. Quer ver, ó? Olha lá, molhou. Água Santa aí no nosso YouTube, ó. Show. Pra quem tá no... Essa água aí tá parecendo leite, hein? Pra quem tá no YouTube, entra lá no CBN Campinas no YouTube e veja a nossa Água Santa. É isso aí. Muito obrigado, viu, Daniel França. Ô, Fábio Scheibe, chama o primeiro intervalo porque a gente já começou o programa faz tempo. Estamos atrasados, mas sempre no ponto. Daqui a pouco volta o Arena CBN e hoje está sendo dirigido pela mesa de som de Elton Grimaldi e no streaming Daniel França. Participe com a gente do programa, mande sua mensagem para o Loop pelo 19991869070. Vamos nessa! Que isso, hein? Muito bom! Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Circuito Brema apresenta Limeira Rodeo Music, de 17 a 25 de março. Dia 17, Henrique e Juliano e Pedro Sampaio. Dia 18, Hugo e Guilherme e Ana Castela. Dia 24, Luan Santana e Ricardo e Gilmar. Você vai pro bar, Dia 25, Matheus e Cauã e Denis DJ. Limeira Rodeo Music, a melhor edição de todas. Beba com moderação. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 21 minutos. Vamos seguir falando da eliminação do São Paulo. E aí, ouvinte da CBN, foi vexame? Foi um vexame maior, a eliminação do São Paulo ou a eliminação do Corinthians? Tem áudio aí? Vamos ouvir o que a galera tá mandando pra gente. Tudo certo, aqui é o Daniel de Campinas. Ô, Daniel. Pessoal, eu acredito assim, que dos grandes de São Paulo, não tem desculpa. Qualquer um que não chegue mais na frente. O Daniel já falou. Obrigado, Daniel. Valeu, Dani. Passa amanhã. Pode ir. Nada. Absolutamente nada é mais vexaminoso do que o futebol paulista nesse momento. Tirando o Palmeiras, que eu detesto, inclusive, os outros supostos 3 grandes, só lamentos. Abraço aí, pessoal. Valeu. Parabéns pelo programa, tá show. Muito obrigado, meu cara. Mais um. Boa tarde. Aqui quem tá falando é Caio, de Jundiaí. Caio. Vergonha maior foi a do Corinthians, sim. Por quê? A do São Paulo ontem, se vocês verificarem a tabela no Água Santa, ele fez a campanha empatada com o São Paulo, né? Se não me engano, acho que foi empatado com o São Paulo. Só ganhou... O São Paulo só foi primeiro em critérios do desempate. E o Ituano, ele lutou contra o rebaixamento do campeonato inteiro. Se classificou na Bacia das Almas aí. Boa. Com certeza o Corinthians. Visão São Paulo foi vergonhoso, mas o Corinthians também foi mais. Vamos pro próximo. Boa tarde, Arena. André de Valinhos. Ô, André. Sou São Paulino, mas eu vou falar. O maior vexame foi do Corinthians, mas não por ser São Paulino. É que eu, como São Paulino, já estou acostumado já com esses vexames nos últimos anos. Então tá bom. Eles devem ter pegado um pouco mais tá explicado. Pesado. Próximo. Infelizmente já estamos acostumados aí. Tem que trazer o Crespo de volta. Vamos fazer essa campanha.
Pelo amor de Deus, aí também Boa tarde, meus amigos. Aqui é a Mauri da Rocha, de Jaguariúna. O maior vexame foi do Corinthians. Por quê? Porque o Ituano, com todo respeito ao Ituano, ele estava praticamente rebaixado até próximo da última rodada da primeira fase, da fase de grupos. Então, o Corinthians foi um vexame. Porque o São Paulo, apesar de também perder nos pênaltis, demonstrou mais garra, criou mais oportunidades, não fez gols, mas eu senti mais vontade de vencer o São Paulo. São Paulo me parece que encarou mais o jogo como decisão do que o próprio Corinthians. Boa. Tem mais aí, Elton? Vamos pôr mais um antes do Carlão. Boa tarde, toda a equipe de esportes da CBN, a melhor equipe do rádio do interior de São Paulo. Aqui é Antônio de Hortolândia. Bondade sua. Eu queria dizer o seguinte, quando o Corinthians foi eliminado, bom, foi zoação total. Quem fez isso? E algo me dizia que o São Paulino não podia ficar caçoando muito de corintiano. E foi batata. O que seria do corintiano sem o São Paulino? Antônio, aqui de Hortolândia. Obrigado, Antônio. Caçoando. Quanto tempo eu não ouço isso, hein, Carlão? Verdade, esse é um dito... Esse é antigo, velho, hein? Caçoando. Boa. Você já caçoou do Lupe? Já, direto. Hoje Sempre. teve o pessoal me caçoou bastante na redação, por causa de uma opinião que eu tenho. O Lupe, Qual que é a opinião que você tem? Ele é um opositor ao sapatênis. Eu não gosto de sapatênis. Por que você não gosta de sapatênis? Porque eu não gosto, Não, mas ele é contra o sapatênis, contra um a prorrogação. acessório tão bonito? Não acho bom. Mas tem que ter um motivo, não dá pra não gostar de uma coisa só, não gosto. Não gosto, eu não uso. Você nunca usou um sapatênis? Nunca usarei um sapatênis. Você usa mas, o quê? assim, Eu ando pelado, mas eu não ando de sapatênis. Mas qual que é o seu não argumento? Orna, não dá. É feio, é minha opinião. Você vai eu num respeito shopping. mais ou menos quem usa, mas assim. Mais ou menos. Você vai num shopping de bermuda jeans e sapatênis. Nossa, o segurança tem que deixar entrar. Por quê, Lu? Não pode. Sapatênis não orna, não, Ariel. Não, bermuda jeans e sapatênis. Não orna, não, Chaibe? Não, tem que ser com calça um sapatênis. Não, mas eu uso bermuda jeans e sapatênis. Já usei, hoje eu não tenho sapatênis, mas eu já usei. Você tem? Não tenho. Ainda bem. Não tem. Mas e aí, Lupe? Nada? Nunca mesmo? Não gosto, não Eu uso. vou dar um... Quando você faz aniversário? Nunca. Pra ganhar sapatênis eu nunca faço aniversário. Não, mas no o filho do Natal Heitor não tá fazendo tem aniversário todo dia? Não, o filho do Heitor ganhou um já, mas sapatênis. Essa eu não sabia, não. É sério que você não gosta não mesmo? Gosto. Rapaz, o cara é estranho. Ele é um opositor ferrenho do sapatênis. Ó, o ouvinte tá dizendo que no seu casamento você chegou de sapatênis na Mentira, festa. então ele não foi. Aliás, não só ele, né? Nossa, vocês... Ô, Fábio Chaive, fala do jogo do São Paulo aí. Só para pontuar essa comparação entre Corinthians e São Paulo, quem tem o maior vexame, eu acho que o do São Paulo foi maior, sim, porque o Ituano aqui, vou tirar a sardinha pro grande time aqui da minha cidade, está na Série B do Brasileiro, já tem boas campanhas ultimamente, já tem figurado no cenário nacional. E o Água Santa é uma equipe modesta ainda, né? Nova, tem 4 anos só de Série A1 do Paulista. Nem divisão esse ano vai ter para jogar o Brasileiro. Eu acho que o São Paulo foi maior, sim, o vexame do São Paulo. Mas o ouvinte disse que o São Paulo jogou bem ontem, eu não achei muito, não. Eu achei que o São Paulo no primeiro tempo foi até melhor, mas sem grandes oportunidades, assim, que o Igor Vinhas tem que ter feito uma grande defesa ou tenha assustado a defesa do Água Santa. No segundo tempo, o Água Santa controlou o jogo, teve até uma oportunidade, e o São Paulo muito refém do Galopo e também da falta do Caleri, né? Toca no Caleri. Falta. E o Galopo teve que sair do jogo ontem contundido, o São Paulo ficou à mercê ali dos bola na área e tal, mas acabou até trocando o Erisson, né? O Erisson entrou, depois saiu. Que nem o Carlão falou hoje de manhã, é uma bagunça o São Paulo mesmo. Eu também não reconhecia nenhum jogador que estava no tricolor paulista. Muito estranho mesmo. Eu conhecia só o Nestor, porque aliás, vou falar a verdade pra vocês, ó, Rodrigo Nestor, Rodrigo Caio, Igor Vinícius, tudo jogador de condomínio. Recebe a bola, a primeira coisa que faz é voltar. Em vez Igor de vir, eu Gomes tenho também. uma raiva disso, Carlão. O cara não vira o corpo pra tentar uma jogada, recebe de costa pro ataque
Ele não vira o corpo pra ver se tem alguém na marcação ou não. Tá na cabeça do cara que ele tem que um negócio voltar. tão grande de defensivo que ele tem que tentar tocar, que às vezes só ele virar o corpo, ele tá sozinho. Não, você sabe que o que o Fabião tá repercutindo hoje pela manhã? Ontem eu cheguei em casa me preparando pra assistir o São Paulo e Água Santa. E aí as equipes perfiladas ali no hino nacional, falei assim, quero ver quem que eu conheço, Chegou jogador tarde, de São cara. Paulo. Quem que eu conheço? Cara, é um time sem identidade, não tem um jogador conhecido, um jogador representativo, sabe? O São Paulo é muito grande, a camisa do São Paulo é muito pesada, tem que impor respeito ao adversário, você não conhece ninguém, é uma gringaiada lá que você não conhece, jogador sem história, sem lastro, é muito complicado, perde o respeito, aí vem o Água Santa lá, faz uma retranquinha e tal e consegue levar a classificação. O São Paulo é gigante, o São Paulo não pode ter um time em que você não conhece os jogadores, é impressionante como o São Paulo desconfigurou. Mudou muito, né? Demais, tá louco. Eu não reconheci muito desse São Paulo ontem, não. No futebol, sim, continua sendo o mesmo São Paulo de sempre. Agora com as caras novas, não, né? São muitos jogadores novos. São. Novos não, né? São jogadores que... Estranhos. Mas, e tem um outro detalhe. O Rogério Ceni, ele só está hoje no cargo de treinador do São Paulo pelo que fez vestindo a camisa do clube quando era jogador. Porque se fosse qualquer outro profissional, hoje as principais manchetes dos principais sites esportivos do Brasil seria a demissão do técnico Rogério Ceni. Ô Elton, meu lindo, eu tô te vendo, querido. Pode ir pro Repórter CBN, eu tô vendo. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de março de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo federal vai propor a regulamentação do mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos a partir do fim de março. Segundo Haddad, uma medida provisória será publicada depois da viagem do presidente Lula à China. Haddad detalhou que a taxação vai ser do tipo contribuição e deve entrar em vigor 90 dias depois da publicação da medida provisória. O Ministério da Fazenda estuda qual será a alíquota cobrada. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal do Distrito Federal a condenação de mais 42 pessoas presas em flagrante por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No total, a AGU cobra que quase 21 milhões de reais sejam ressarcidos aos cofres públicos. Os suspeitos já tiveram os bens bloqueados. O resultado do Fundo de Financiamento Estudantil do primeiro semestre foi divulgado no site do programa. Os alunos classificados devem acessar a página e complementar a inscrição entre os dias 15 e 17 de março. Quem não se classificou será automaticamente incluído na lista de espera pelas vagas que não foram preenchidas na chamada única. O FIES é um programa de financiamento de mensalidades em instituições particulares de ensino superior e usa a nota do Enem como critério de classificação. O governo de Taiwan apresentou novos drones militares produzidos no país. Entre os modelos, há unidades destinadas à vigilância e outras focadas em combate. As forças militares de Taiwan também anunciaram parceria com empresas para a produção de 3.000 drones nos próximos anos. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Agora são 4h33. Mário, diga uma coisa pra mim, Mário Quintino já chegando aqui para falar das estradas. Muitos ouvintes relatando chuva. Já tem excesso de chuva aí prejudicando um pouco o tráfego nas rodovias? Boa tarde, Mário. Tem sim, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, principalmente na rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte precisa de atenção, principalmente no trecho que vai da rodovia Campinas-Mogi, à altura do quilômetro 134, até as proximidades do Nova Aparecida. Inclusive, ali nas proximidades da Campinas-Mogi,
tem lentidão nos 2 sentidos da rodovia, enquanto um pouquinho mais à frente, já na região dos Amarais, diminui a velocidade na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção, então, aí pelo excesso de veículos e também por conta da chuva que atinge a rodovia Dom Pedro. Vale a gente destacar que na rodovia Professor Zeferino Vaz também já tem lentidão na chegada a Campinas, no acesso para o trevo de Barão Geraldo. Na Zeferino Vaz também tem pista molhada, por isso atenção aí para os nossos ouvintes. Eliel. Obrigado, Mário, pelas informações. Agora 4h34. O consórcio Embracon existe para realizar os seus sonhos. Carro zero e casa nova, sem juros e sem entrada, com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio Embracon é sempre o melhor lance. Chegou! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Agora é a hora do vôlei, aqui no Arena CBN, 4h35. Alô, Rafael Pio, boa tarde para você, Pio. Boa tarde, Eliel. Boa tarde a todos do Arena CBN. Uma notícia ruim para os torcedores do Vôlei Campinas. Informação que surgiu ontem em Belo Horizonte de que o líbero Alê já estaria contratado pelo Cruzeiro para a disputa da temporada 2023-2024. Alê, jogador de 25 anos, um dos líderes da equipe do técnico Horácio de Leu, terminaria a atual temporada em Campinas, mas na sequência já iria para o Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma, uma das principais peças do atual elenco, ao lado de Adriano e também do capitão e levantador da equipe, o Demian Gonzalez, se despediria do voleibol em Campinas. Eliel. Valeu, Pio. Obrigado pelas informações. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site, você encontra tudo sem perder tempo, além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira! Cebola extra, R$ 2,99 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 8,98 o quilo. Fralda Pampers Pants, R$ 29,98. Maçã Fuji bandeja 1 quilo, R$ 4,99. Ofertas válidas de 14 a 15 de março. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom, super simples. Há 32 anos, Toyota é Nipocar. Neste mês de março, toda a linha Corolla Sedan 2023 com taxa zero ou IPVA grátis. Você escolhe. Entrada de 70% mais 12 parcelas. Consulte condições. E ainda, Hilux Conquest e Hilux Limit 2023 com bônus de 30 mil e vantagens para usar como quiser. Documento ou seguro, ou taxa, ou revisão, ou acessórios. Consulte condições. Compre seu Toyota com as melhores ofertas na Toyota Nipocar. 2 lojas em Campinas, na Avenida Barão de Itapura e na Luiz Otávio, próxima a CPFL. No trânsito, escolha a vida. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h37, de volta com o nosso Arena CBN. Tá tudo bem aí, Fábio Scheib? Tá tudo certo? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. A rapaziada flagrou você pescando aqui na imagem no intervalo, viu? Estava descansando a visão? Não, eu estava brincando com a minha gatinha, com a Mia. Ué, pera, agora é isso aí. Por isso que o Belo fica bravo. Como que é o nome da gata? Mia. É a mesma coisa de eu ter um cachorro e colocar o nome de Au-Au. Que isso? Aqui ela, olha ela. Que bonitinha. Pra quem tá no YouTube, obviamente, né? Pra quem tá no rádio não dá pra ouvir. Faz isso com o Belo pra você ver, ele dá uma mordida na tua cara. Mas bonita a Mia. É, eles são parceiros. São. E cadê o Belo? Cadê o Belo? Tá trancado lá Belo... fora. Agora não pode mais dar essas deslizadas aqui, né?
Ficou feio. Tirou o Belo. Não ficou não. O Belo caiu sem fazer uma participação no programa. O outro ouvinte aqui, olha, gente, eu estou inconformado com o Palmeiras. Eita! Por quê? O time investiu tanto para jogar o troféu do interior? O outro ouvinte aqui, a Deise de São Conrado, Carlão de Freitas, você lembra de mim? Ué? Não lembro. Deise de São Conrado? Busca aí na memória, não tem? Não lembro, não. Meu pai tinha um terreno lá. Mas... Não, mas nunca... Começou a pegar... Não lembrou, não? Não. Rapaz, aprendi a dirigir lá no São Conrado. Tá ficando pior, Lupe. Não... Era uma mão. Era só o terreno, casa nunca teve, não. As duas mãos no volante, né? Ai. Agora todos contra o Verdão. Reginaldo de Limeira. Tá nervoso o Reginaldo. Boa tarde. O que faltou nos clubes de maior expressão, inclusive o meu Corinthians, foi humildade, compromisso e jogar futebol. O ouvinte mandou aqui uma paulada. Olha. Tem mais WhatsApp, Lupe? Você ouviu mais? Tem mais, só chama lá, ó. Não pode chamar aqui na CBN? Não, chama o Elton, porque ele também tem que participar do processo. Então vamos lá, Elton Grimaldi, põe no ar. Boa tarde, meus amigos da CBN. Opa! Esse time de apresentadores muito bons aí. Muito obrigado. Eu acho que São Paulo vai ficar desidratado mesmo, porque a água é de jeito nenhum, hein? Sabe que São Paulino tá dormindo de capa de chuva, porque não pode se molhar, não pode mais ver água. São Paulo desidratado! O desidratado! Aê! 2023. Precisa de um desengripante aí, essa aí é ouvinte, igual quando hein? você tá em terceiro, aí você põe em quarto, você acha que faz. Qual que é o Santanão? Santanão. 86 de manhã. Nossa senhora. Vai, mais um. Nada. Absolutamente nada. Tira a vergonha de ser eliminado por um time que se salvou na bacia das almas. Olha aí. Para não ser rebaixado. Olha aí. Mais um. Sem citar o time. Olá, boa tarde, amigos. E tu, tá tudo bem por aí? Sim. Mas a maior vergonha é do Corinthians, hein? Aí, ó. Que timezinho sem vergonha. Só estrela, muita grana e só toma lapada. Vai. O José aqui no Uber, hein? Sorgue. E bora lá, ó, Palmeiras campeão, hein? Mantenha a direita para retorno. Opa! Mantenha a direita aí, hein? Para retorno, você já errou uma vez, já. Mantenha a direita aí, não vai errar de novo, hein? Pelo menos tá na rádio certa. Próximo. Bom dia, meus amigos da CBN. O pessoal tá discutindo aí a desclassificação do Corinthians, do São Paulo, que pode ter acontecido, mas na realidade é o seguinte, os caras estão com o burro na sombra, né? Tá ganhando muito dinheiro e não desperta pra jogar futebol. Aí. Enquanto os que vêm de trás, eles conseguem realmente... Tá precisando de dinheiro, né? Precisando dar a volta por cima. Os caras que já tem muito, quer saber mais de picanha, salmão, etc. Abraço a todos aí, hein? Obrigado, ouvinte. Ó, o Manuel mandou uma mensagem aqui, ó. Boa tarde. Eu sou o Manuel e gostaria que vocês falassem um pouco mais dos times de Campinas. Aí ele mandou bem. Vai. Só que aí ele mandou mal, ó. Infelizmente nós somos de Campinas e torcemos pra Guarani e Ponte Preta. Infelizmente não. Isso. E ó, a gente não tá falando muito do Guarani e da Ponte, porque não tem muita novidade. A Ponte joga no sábado contra o Comercial, né, Lupe? Não tem muita novidade. O Elvis não volta ainda. Não, o Elvis não volta. Não tem o Hélio, né? O Hélio tá suspenso. Aí o Guarani pega a única novidade é do pro Guarani. Torcedor da Ponte é que se ele quiser comprar o ingresso, quem vai pra Ribeirão Preto, o ingresso mais barato, aqui no Moisés Lucarelli, né? Se não me engano, a partir de amanhã. 3.500 ingressos. Olha, o Comercial liberou 3.500 ingressos pra Ponte Preta? É porque são torcidas por irmãs, né? São torcidas... Existe uma amizade também entre as duas diretorias. Isso. Então, o que acontece? Quem comprar aqui em Campinas paga mais barato que comprar no site. Então não pode comprar na hora, hein? Nem no site. Então, Quanto que é aqui? Aqui é 30 reais. Trintão? Trintão.
mais Mas aí a ida, mas o a ônibus, responsabilidade pra ir até vai Ribeirão parar Preto. naquele posto lá da rodovia? Se parar, para, né? eu oriento a não se alimentar ali. Porque senão é 200 a mais, né? É mais 200. Mas eu Só acho a que coxinha. esses postos eles nem abrem pra torcida. Tá doido, não tem nem como. Então essa é a novidade hoje da 31 ingressos pra sábado, hein, gente? Sábado, 4 horas. Até porque pro jogo de terça, quanto tá, Lupe? De terça ainda não foi... É que depende do resultado lá, né? Se Aí for o mais resultado barato. bom, aí... Não, mas a Ponte nesse tá jogo com com a- o comercial não quero saber de nada. Acho que tá nada. 10, não tá? A Ponte, ela mantém uma promoção de ingresso, né? 20 e 10 pra Então. arquibancada e geral e 40 20 pra Boa. as cativas. Você não quer saber de nada, Carlão? Não, de... Como é que é? Nada. Nada. Não, mas isso eu vou guardar. ontem ele Dado. veio, a gente tem que ver se na terça-feira nós... Eu falei, pera... O quê? Como é que vai estar o torcedor, que não sei o que. A gente já cortou você na raiz, já pra não ter problema. Você já queria imaginar algo que deixaria o torcedor da Ponte triste. Não, louco. O outro ouvinte tá dizendo aqui, ó, que vergonha pra todos os grandes, até pro Palmeiras, que passou porque roubaram o São Bernardo. Tá vendo aí, ó? Foi um lance polêmico. Muito. Aqui, ó, tem aqui, viu, Lupe, ó. Tem mais Aonde áudio? a Eu parei de macaca ouvir. vai, eu vou. Aê! Vendas Olha aí. online, por um site aqui, e na bilheteria por trintão, lá no Majestoso. Majestoso, é isso aí. É isso aí. Então, quem mas quiser- repito, R$30 é só aqui no Moisés, só lá no Moisés vai não tá tá em ele. Mas, ó, e outra, você pagou trintão, você tem que ir lá ver o jogo, viu? Ô. Você não acha que você vai pagar trintão e ver o jogo no Moisés do Carreiro. Não, tem que ir até Ribeirão Preto. Quantos quilômetros até Ribeirão, Carlão? 260. Não, não é tudo isso, não. 260 Acho que é por aí, sim. 260 quilômetros? 260 quilômetros. Para um pouquinho. Não. A não ser que... É direto? Se você tirar água do joelho aqui em Campinas, você chega lá e já tira água do joelho. Você não Mas precisa não parar. dá. Você já viajou Guilherme Leal? Não. É de 50 e 50 quilômetros. Vixe. Parece pedágio. De 50 Meu e 50 Deus. quilômetros ele... Tinha um companheiro de rádio meu, não vou falar o nome, né? Por que não? Que a gente viajava direto. É, Tem 4 letras só o nome dele, o apelido. o apelido. É. E aí o que acontece? A gente rasgava essas estradas do Brasil, né? Rincões do Brasil. Só que a gente colocava um tempo 2 vezes a mais porque ele parava muito pra urinar. E qual era a justificativa dele? Eu tenho diabetes. Falei, não, beleza. Só que toda vez que ele ia no banheiro, ele voltava com uma coca na mão. Eu falei, gente, tá errado. É. Ele voltava com refrigerante de cola na mão, né? Não entendi, eu tô vendo Já vai levar. Ele voltava com refrigerante de cola na mão. Não, gente, a gente falou 365 mil carros. Nós aí, não podemos falar marca aqui no programa. Quando você não desculpa, aprendeu então. isso? Foi mal. É isso. O cara não fala marca de refrigerante. Ó, o ouvinte leu tá a colocando pauta. que são 220 quilômetros. Aí, Lupe. Depende de onde ele do mora, carro né? também, né? Se ele morar ali no Manuel Pena, é mais perto. É um pouco mais perto. Agora, se ele morar lá no... Lá na Vila Tibete tá quase 300. Aí tá longe. O Palma Travassa é bem perto da Castelo Branco, então é 230, É, na chegada ali, entrando em Ribeirão, você entra na Castelo Branco, já vê o Palma Aí Travasso. Anguera, Castelo Branco, Palma Travasso, na segunda rotatória. E o Bugre tem data pra jogar, né, Carlão? O Bugre joga sexta-feira lá em Mirassol. 8 da Maria José de Campos Maia. Lá em frente ao Mirassol tem o Bar do Semifinal. Almeida. Eu nunca fui no Mirassol. Eu fui no Rio Preto, né, no América, né? Mas no Mirassol nunca fui. Tem o Bar do Almeida logo em frente ao estádio do Mirassol. É Outro bonitinho dia o estádio me lá, né? socorreram lá. Ah, é? É, porque eu esqueci que o jogo ia começar. E aí foram me buscar. Eu tava lá no Bar do Almeida. Mas eu só tava comendo coxinha. só. Sorte. É boa, hein? Muito boa. Tem um refrigerante que chama... Vou falar. Pode falar. Não, depois vocês vão... Lá é chamego. Não, lá é Poti. O Poti também é bom. O Poti também é bom. Mas tem um refrigerante lá que era patrocinador até do Mirassol, chamava chamego. Aí. É sério, Eu cara. nunca E fui todo no dia, Mirassol. toda vez que eu ia fazer jogo lá no Mirassol, era uma coxinha e um chamego. Que beleza. Era. Mas era bom. Você já bebeu chamego ou não, Como é que Fábio Scheibe? Ah, chamego tá sempre presente comigo. Olha aí, garoto propaganda. Eu gosto muito. Tem mais áudio aí pra gente ir pro intervalo. Ah, só pra retificar aqui, né? Pra ratificar, na verdade, jogo do Guarani. Tá definida a data, vai ser na sexta-feira, às 8 da noite. E aquela história, né, Carlão? Perdeu, tá fora. É, não tem jeito. Empatou no mata tempo só. normal, penalidade. Quem ganhar leva a vaga pra final. E o Bugrão tá treinando, tá trabalhando forte. Bruno Mendes, será que vem de titular ou você não acredita Acho que ainda? sim, porque o Gênison foi mal, hein, contra a Portuguesa, hein? Eu Nossa. acho que nós vamos ter Bruno... Encontrei Bruno Mendes na igreja. final É, de você semana. falou. Mas você vai na igreja? Vou, todo domingo.
Também é muita coisa durante a semana, né? Ah, preciso pedir perdão, né? Ó, o meu amigo Fábio Gonçalves mandou uma mensagem aqui Fábio e ele Gonçalves, entende Fabião, gente muito boa. de distância. Ele é um ele entende tanto de distância que ele anda com uma fita métrica no carro quando ele tem dúvida. Fabião é da turminha do Kikuchi. Da turminha ali. Fica tudo ali, né? Kikuchi, grande Kikuchi. Carlinhos, Kikuchi, tem um cabeludo que eu esqueci o nome. O cabeludo todo... Cabeludo é estiloso. É o cabeludo. 230 quilômetros até o Palma Travassos. Abraços, Fábio Gonçalves. Se o Fábio falou, não tem mais discussão. 230 quilômetros. É isso. E a gente segue na procura pelo Heitor Esmerizio. Se alguém souber do paradeiro do Heitor Esmerizio... Eita, aniversário bom. E, aliás, hoje... ninguém vai acertar. O Heitor... Aliás, a última vez que ele subiu, ele mandou um áudio, mas esse áudio era procedência duvidosa. Mas ele já tava... tava calibrado já. Tava daquele jeito já. Cadão. Inclusive, pode dar problema pra ele na empresa. Ele acabou com o meu sarcófago. Acabou. Tava animado. Mas todos e atrasou o parabéns do menino. Todos nós somos emocionados, né? Quem emocionado, nunca, né? Tava emocionado. Tem mais áudio aí? Eu ia falar Heitor, velho. É o costume, ó. Mas enfim, vamos tentar achar o Heitor aí até sexta-feira. Ou quem sabe esse restinho de ano aí ele tirou férias. Esse restinho de ano. Restinho de ano sabático. Vamos ver aí o Elton Grimaldi. Boa tarde, galera da CBN. Aqui é Carmino de Valinhos. Olha, eu acredito que o vexame de São Paulo e Corinthians, eles equivalem. Ah, é? Porque são dois gigantes da capital e foram derrotados de maneira vexatória aí por duas equipes do interior. Não tirando o mérito das duas equipes, mas é imperdoável. Tem mais um? Põe mais um. Boa tarde, Arena CBN. Abraço a todos aí, o melhor programa de rádio de esportes do Brasil. Que isso? Acompanhando sempre vocês aí todos os dias. Obrigado. Valdeir de Sumaré. O maior vexame, na verdade, foi do Água Santa. Água Santa, de ter ido pros pênaltis com esse time horrível do São Paulo. Abraço a todos. Mas o Água Santa tentou, não foi, mas tentou. Próximo. Boa tarde, pessoal do Arena. Opa! Respondendo a pergunta, eu creio que foi o São Paulo. Ah, é? Né? Por todas as razões, por comparações e parâmetros com o Corinthians, eu creio que é o São Paulo que é o maior vexame. Agora, só um comentário com relação ao jogo do Corinthians, rapidamente. Pode falar. O Corinthians, quando empatou e foi para pênalti, ele já sabia que ia pegar o Palmeiras. Ah, é? Então, o que eles fizeram? Cara, vamos errar os pênaltis aqui, para a gente não passar. Porque se pegar o Palmeiras, nós estamos ferrados. Então, provavelmente foi isso que passou na cabeça do povo lá. Então, vamos perder os pênaltis, vamos chutar aqui tudo displicente, e assim a gente não passa e não pega a pedreira que é o Palmeiras. Aliás, abraço. Obrigado, ouvinte. Vou dizer uma coisa aqui. Ninguém pegou no pé do Fagner, do Gil, o Fagner tá errando todos como que é o primeiro lá? O Fábio Santos. Não, pensei que você estava falando de cantores. Ninguém Fagner, pegou no pé Gil. desses caras que perderam os pênaltis no jogo do Corinthians. E se fosse o Adson? O Fagner errou contra o Flamengo Vera? na final da Copa do Brasil. Então, e se fosse o Rony? Nossa, o Agora, Rony, então, os tadinho. intocáveis. Cardeais do time do Fagner, Fábio Santos. Ninguém fala nada na eliminação do Corinthians desses caras. Que batiam. Desculpa, todo mundo pode errar. Mas esses caras tinham um compromisso de fazer o pênalti. Eles são os mais experientes, eles não são os cardeais? Sim, eles mandam lá. E ninguém falou nada, hein? Mas vamos pro intervalo, meu caro Elton Grimaldi. Lá vem. Um ouvinte só antes do intervalo. E aí a gente vai para aquela pausa aqui no Central Brasileira de Notícias. Quer ver? Ó, acertei o ouvinte. Boa tarde, pessoal da CBN. Ronaldo por aqui. Ô, Ronaldo. Na verdade, o que faltou pros outros foi uma ajudinha da Edna, né? Conforme o Palmeiras fez aí, todo mundo viu que foi bem explícito aquele pênalti e passou batido, né? Senão ia ser realmente uma semifinal de campeonato do interior. Nessas horas aí, eu só lembro daquela célebre frase da televisão brasileira. Galvão, fala, Tino. Sentiu. Fala, Tino. Arena CBN.
Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. No ar, Campinas em ação. Março é o mês da mulher em Campinas. E para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma série de atividades de incentivo ao empreendedorismo, à cidadania e à promoção social da mulher. Com o slogan O Direito Delas, o evento tem uma programação que inclui avanços em políticas públicas e também o projeto Mulheres Empreendedoras. Com foco na capacitação para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, o Mulheres Empreendedoras vai descentralizar suas atividades nas 5 regiões de Campinas. Também serão realizadas palestras sobre o direito das mulheres, seminários e feiras, entre outras iniciativas que privilegiam um olhar sobre a condição feminina. Para saber mais, acesse campinas.sp.gov.br. Mês da Mulher, mais uma realização da Prefeitura de Campinas. Campinas em ação. Neste final de semana vai acontecer o Frontier Experience nas concessionárias Nissan. Um evento com oportunidade única de garantir a sua nova Nissan Frontier 0 km. Versões a partir de R$ 232.690, com taxa zero em 12 vezes. É de 16 a 18 de março nas concessionárias Nissan. Leve sua família e participe. No trânsito, escolha a vida. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. Março é o mês de Louveira, cidade forte e com um dos maiores PIB per capita do Brasil. Nesta sexta, dia 17, a CBN visita Louveira para celebrar os 58 anos da cidade, que abriga várias empresas multinacionais e também tem ampla vocação para o agroturismo. Mas qual a história ao longo destes anos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Truck CBN marca presença no aniversário de Louveira, ao vivo, no CBN Campinas, Estúdio CBN e no Arena, na sexta, dia 17, na Estação Ferroviária. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, é comigo, hein? E vamos rápido porque a gente tá sem tempo, tem o sarcófago de hoje, a gente pede ajuda pro ouvinte aí, que o Heitor Esmeriz deu um minhacher, né? Sumiu. Então nós vamos com o Antônio Lupo falando do sarcófago e o ouvinte pode ajudar a gente. Bora, Elton! Ei, garoto! Junto! Ah, hoje foi rápido, hoje o jogo é mais perto, hein? Hoje o jogo, ele é no estádio Horácio Antônio da Costa. Qual é o estádio Horácio Antônio da Costa? Não sei. Ótimo, então comecei muito bem. Foi. Vamos lá. Um amistoso. Ah, já começou pegando já... Um amistosinho. De um lado, Ponte Preta. Do outro, Juventus. A Moca. Grande Juventus. A Ponte tinha... Oliveira. Nossa. Seria pai de Careca? Aí você tá querendo demais. E o Juventus tinha o... Luiz. Que ano foi esse amistoso, meu glorioso Fábio Scheibe? 47. 47. Deixa eu anotar aqui, Fábio Scheibe. Aonde foi o jogo, Lupe? Dá um chutão total. Hã? Aonde foi o jogo? Foi no estádio Horácio Antônio da Costa. Fábio Scheibe, 1947. Carlão. Olha, você citou Oliveira na Ponte. Oliveira deve ser o pai de Antônio Oliveira Filho, careca, ídolo do Guarani, mas o pai jogou na Ponte. É década de 50. Não, não é década de 50, é antes. 40 e... 50.
Não, 43. Carlão, né? 1943. E você, Eliel? O ouvinte mandou que é Campo da Mogiana, é isso? Isso. Acertou. O Carlão trouxe o meu palpite, né? Eu ia falar 43. Mas como o Carlão já acertou... eu vou falar 43,5. Não, 44. 1940? Não, vou falar, vai. O Carlão foi... Não, você já falou 44. O Fábio Scheibe... 47. O Carlão... 43. Eu vou mais longe, hein? 1931. 1931? Tem mais alguém? A carinha dele. Tem. Não. Tem. Quem? O digníssimo Wilson Rocha. Olha aí. Do final 14. Antônio Lupe. Esse jogo foi em 1942. Nossa. Acabou? Tem só? Não, tem mais um então também. Vai, manda mais um, dá tempo. O último, hein? O Carlos. 1944. 1944. Não vai sair disso. Acabaram todos os palpites. Carlos, Wilson, Eliel, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe, todos erraram. Então sobe a música pra mim, Elton. Obrigado, Brasil! Quem chegou mais perto foi o Fábio Scheibe, por incrível que pareça. 49? De 48. Nossa! 14/3/1948. A Ponte Preta venceu o Juventus por 2-1. Macaca entrou em campo com Fia, depois Serafim, Lingrado, Nego Gaspar Oliveira, Damião, Bruninho, Cacique, Gaiola, depois Edmir e Armandinho. O Juventus tinha o Muniz, Pascoal, depois entrou o Davi, Alfredo, Lorena, Piso e Antunes, Pivete, depois entrou Carecão, Carbone, Niquinho, Zé Brás e o Luiz. Niquinho marcou pro Juventus, Cacique e Damião marcaram pra Ponte Preta. Hoje eu venci. Obrigado. Pode fechar, Elton. Bom, com a felicidade estonteante de Antônio Lupe, nós vamos embora, hein? Valeu. Agradecendo sempre a presença dos ouvintes, o recado dos ouvintes. Só que tem um ouvinte pedindo para conferir, porque ontem ele tropeçou. Tem um VAR? Não, tá aqui, ó. Pode entrar, tem um jornal, depois eu mostro lá. 1948 mesmo. 48 mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá anotado. Tá aqui, certo mesmo. Não, ele acertou, ouvinte. Tem o VAR. Você usa o caderno da concorrência, Então tá bom. O que tem hoje de Copa do Brasil? Hoje tem Maringá e Marcílio Dias. Hoje tem City. City Red. O que é isso? City, Red Bull Leipzig e Porto, Inter de Limão. Sério, é 3? Não, é de Milão. Eu falei Inter de Limão. Tem Manchester City. Manchester City daqui a pouco começa, e RB Leipzig. Pode pular na redação. Já pode então abrir uma, né? Já pode. Terça-feira, né? Então... Você gosta, Carlão? Nossa. Eu tô querendo diminuir, baixar. Carlão, a gente vai almoçar ali num restaurante aqui perto da rádio. Tem uma galera tomando água na boca. Hora dessa, hein? Nossa! Maringá ou Marcílio Dias, Lupe? Maringá. Coritiba ou Criciúma, Carlão? Coxa! Tá certo, então vambora. Valeu, Fábio Scheibe. Um grande abraço. Valeu, Lupe. Valeu, Carlão. Valeu, Elton. Valeu, Daniel França. Valeu, ouvinte. Tchau, vambora. Arena CBN.